Podemos amaldiçoar os nossos inimigos. Este é o tema do nosso devocional de hoje. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá para o Salmo capítulo 28. Senhor, eu clamo a ti, rocha minha, não me deixes sem resposta, pois se te calares serei como os que descem a cova. Ouve minhas súplicas quando clamo a ti, quando levanto as mãos para o teu santo templo. Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a maldade. Eles falam de paz ao próximo, mas são maldosos de coração. Davi está dizendo que eles são maldosos. Retribui-lhes segundo as suas obras, segundo a maldade dos seus atos. Retribui-lhes conforme o que praticaram. Retribui-lhes o que eles merecem. Davi está desejando o mal daqueles homens que estavam lutando contra ele. Isso aqui, essa porção é chamada de um salmo imprecatório. O que é imprecação? É você desejar o mal a alguém. Como que a gente interpreta isso? Aqui, Davi estava pecando? Davi teve um momento de fraqueza? Não pode ser isso. Afinal de contas, nós cremos, como Jesus mesmo testificou, que o salmo é a palavra de Deus. Então aqui, Davi está correto. Mas como que a gente interpreta isso? Davi desejando o mal para os inimigos. Primeiro, vamos deixar que os próprios apóstolos interpretem? Os apóstolos não sentiram vergonha disso. Por exemplo, o Salmo 69. Davi está falando de seus inimigos, e aí Davi diz assim: torne-se-lhes a sua mesa diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Escureçam-lhe os seus olhos. Tá vendo? Que eles caiam numa armadilha, que eles fiquem cegos, que eles não consigam entender, que eles não consigam enxergar. Paulo cita esse salmo para descrever o que havia acontecido com Israel. Israel caiu num laço. Israel teve os seus olhos escurecidos para não entender o evangelho. E isso foi punição de Deus em relação ao pecado de Israel. Lembra quando Jesus disse que ele falava por parábolas para que aqueles judeus, vendo não enxergassem e ouvindo não escutassem? Pois bem, aqui isso está se cumprindo. Quando Paulo cita este texto, ele está mostrando o cumprimento disso, do juízo de Deus sobre aqueles homens maus que, apesar de todas as chances que Deus havia dado a eles, aquele povo não quis se arrepender. Ou seja, a oração de Davi no Salmo 69 é justa e Deus aplica a sua justiça. Veja outra oração. Salmo 137. Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir o pago que tu nos pagaste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras, ou seja, esmagar as crianças nas pedras. O que é isso aqui, gente? Mais uma vez, é o servo de Deus expressando o juízo de Deus sobre os homens ímpios. Eu quero dar algumas lições sobre isso, não vou dar todas hoje, mas a primeira é: nós devemos concordar e nos satisfazer com a aplicação da justiça de Deus. Nós não podemos fazer como alguns pastores modernos estão fazendo, negando isso aqui. Dizendo, não, isso aí é Antigo Testamento, Deus no Novo Testamento se converteu. Não, gente, aqui, o que a gente tem aqui é o profeta de Deus falando de maneira perfeita, inspirado completamente por Deus, manifestando os juízos de Deus em relação aos homens maus, aqueles que não querem se arrepender. Há uma palavra na Escritura chamada propiciação. Lembra do propiciatório? Em cima dele era derramado sangue do cordeiro. O que significaria aquilo? Aquilo era a satisfação de Deus diante da justiça que foi feita. Qual era a justiça a ser feita? O homem pecou. Alguém tem que morrer. Deus não pode se sentir satisfeito enquanto houver impunidade. Assim como um juiz não pode se sentir satisfeito enquanto um criminoso andar impunemente aí na rua, andar pela rua. Não pode. Não é possível. Então, há um prazer em Deus pela satisfação da justiça. Nenhuma unha roubada será deixada para trás de maneira impune. Nenhuma bala roubada será deixada para trás. Deus há de punir todos os homens. Então, nós devemos sim nos alegrar com a justiça de Deus sendo satisfeita. Nós devemos nos alegrar e bendizer o nome do Senhor, aquele que efetua o seu julgamento. E não sentir vergonha. E não dizer, não é assim. Não, pelo contrário, devemos avisar os homens.
Se vocês não se arrependerem, vocês vão receber o que merecem, como diz aqui o texto. Que aqueles inimigos de Davi iriam receber o que merecem. Então nós devemos pregar sobre isso. Anunciar aos homens que se eles não se arrependerem, eles serão seus filhos esmagados contra a pedra. Meu querido, eu fiz um vídeo aqui, né, sobre o inferno ser eterno. Assista. Ora, a condenação é eterna. Os homens vão existir eternamente em sofrimento. Isso é muito pior do que ter o filho esmagado pela pedra. Então nós não devemos nos envergonhar de quem nosso Deus é. Pelo contrário, devemos exaltá-lo porque ele é justo. E todas as punições determinadas por ele, porque aqui é o próprio Deus falando aqui. Todas as punições determinadas por ele são justas. Ele é justo. Pecador somos nós. Ou você acha mesmo que nós é que somos justos? Que nós é que sabemos como que Deus deve agir? Não. Então nós devemos pregar sobre isso. E na realidade o evangelho começa com essa pregação. Tanto é que Paulo, quando fala com Félix, diz o texto que ele falava sobre o juízo vindouro, e diz o texto que Félix, o governador, ficou amedrontado. Então não devemos ter vergonha. Lembra que Paulo disse, não me envergonhe do evangelho? O evangelho começa assim. O evangelho começa chamando ao arrependimento e mostrando que os homens serão condenados caso não se arrependam. Então, não devemos sentir vergonha. Mas tá, essa é a primeira grande aplicação disso. Segundo, nós podemos orar assim em relação aos nossos inimigos? A nossa sogra? Vou falar sobre isso amanhã. Vamos orar? Senhor Deus, não sentimos vergonha do Senhor porque o Senhor é justo, fiel e verdadeiro. Nós é que somos malignos e depravados. E por estarmos tão sujos, ficamos muitas vezes indignados com o fato de que o Senhor está punindo os homens sujos. Senhor, nós é que somos injustos e então ficamos indignados com o fato de que o Senhor está punindo homens injustos, porque aí então nós nos enxergamos nesses homens injustos. Se assim fazemos, peço que o Senhor nos perdoe, tenha misericórdia de cada um de nós, nos ajude, ó Deus. E Pai, faça com que possamos pregar o Teu Evangelho em sua inteireza. E o Evangelho começa com a doutrina da ira de Deus, anunciando que os homens estão debaixo da ira do Senhor. Para que somente aí possamos anunciar a boa notícia de que o Senhor veio salvar os pecadores. Te agradecemos, Pai, abençoa a nossa semana. Abençoa, Senhor, mais uma semana que está começando. Fortalece-nos onde estivermos. Que a graça do Senhor nos acompanhe, em nome de Jesus. Amém? Então amanhã vou responder para você. Nós podemos orar assim, desejando mal para os nossos inimigos? Amanhã.